desafios de liderança. Eu sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas e atualmente atuo na Vanucci Inteligência de Mercado. E por que o tema Desafios da Liderança? O que esses desafios, querem nos dizer? Desafio porque hoje o gestor, ele tem que entender que o mundo hoje ele trabalha sobre uma nova ordem. As pessoas cada vez mais se aproximam das máquinas, se aproximam da tecnologia, elas estão aí voltadas para as redes sociais, elas estão embaladas no contato com o outro, a informação flui numa velocidade estonteante, e isso abre o olhar das pessoas. As pessoas ampliam seus horizontes e ampliando os horizontes, elas desejam mais, elas querem mais, elas buscam mais. E esse buscar mais faz com que cada vez mais os gestores das organizações têm que entender melhor esse profissional. Então, é uma questão desafiadora, é uma questão que precisa ser pensada e que precisa de uma grande reflexão, sim. Por quê? Porque ninguém gere sozinho um negócio. É preciso uma equipe, é preciso ter profissionais que abracem aquela causa, que entendam os objetivos da organização, que entendam o propósito, aonde eu quero chegar, até onde eu posso ir, como alcançar os meus resultados. Mas antes da gente entrar na liderança propriamente dita, eu gosto sempre de voltar atrás e entender duas definições de chefia e liderança. Uma coisa é você ser chefe, outra coisa é você ser líder. E a gente precisa entender o que cada um desses termos quer dizer. Então eu trouxe aqui uma figura onde ilustra bem a figura aí do chefe, e aí a gente traz aí as questões. O chefe é aquele que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O chefe sempre é aquele que diz eu, tudo para mim, tudo voltado para o singular. Ele diz vá, faça, e sempre procura aí, a gente fala assim, quando alguma coisa não vai bem, ele sempre está apontando um culpado, apontando os erros, ele fiscaliza, ele muitas vezes chega inclusive a desmoralizar um profissional por uma falha qualquer. Já a postura do líder, o que é diferente desse chefe? O líder ele orienta, o líder diz nós, o líder diz vamos, ele acompanha os profissionais da sua equipe, ele confia nos profissionais, ele assume junto com o grupo toda e qualquer responsabilidade. Por que ele assume junto? Porque ele participa, porque ele se envolve com esse grupo. Então, as diferenças entre o chefe e o líder são exatamente essas, onde cada um olha só para si e o outro olha para o grupo como um todo. O líder ele conduz uma equipe junto dele. E ele faz aí uma questão que eu acho muito interessante nessa frase, que o líder ele tem capacidade de conseguir que os outros façam o que não querem e ainda assim gostem de fazê-lo. Mas eles fazem porque eles acreditam nesse líder, eles acreditam nas propostas desta pessoa, eles acreditam que neste caminho eles vão conseguir alcançar seus resultados. Por quê? Porque o líder ele demonstra que atingindo os objetivos da empresa, eles podem atingir os objetivos pessoais. Porque existe uma frase, um jargão antigo que falava o seguinte, que quando a pessoa entra na empresa, metade dela fica lá para fora. Como assim? Nós somos seres indivisíveis. Tudo que está lá fora vem para cá para dentro. Óbvio que dentro do ambiente de trabalho eu tenho uma outra postura, eu tenho um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de comportamento, mas não quer dizer que os meus sonhos, as minhas pretensões, os meus objetivos pessoais ficaram lá fora. Não, eles vêm comigo, eles me acompanham. E aí é muito importante entender isso no contexto empresarial. E aí entender também que os gestores atuais, eles precisam desenvolver a
toda a questão de liderança e precisam entender principalmente o seu papel. Por que eu estou aqui? Né? Qual é o meu objetivo? Né? O que esperam de mim? Eles esperam, né, os seus seguidores, os seus orientados, que você orquestre, né, essa sinfonia. Então a gente precisa entender bem o papel do líder. Né? O líder, muitas vezes, dentro de uma organização, ele foge um pouco desse papel. Ele não entende, ele não compreende que ele está ali para tomar a frente do negócio, para conduzir pessoas. Muitas vezes, em algumas organizações, principalmente organizações, né, de fundo associativas, associações, as cooperativas, muitas vezes as pessoas são pegas meio que precisa de alguém para liderar, e aí a gente faz uma eleição e coloca ali um profissional para poder estar presidindo ou dirigindo a casa. Mas esse profissional, ele precisa se orientar, ele tem desafios pela frente, ele precisa entender qual é o seu papel, né? E entender que tudo que ele fizer para aquele grupo, ou todas as atitudes que ele tiver perante o grupo, vão estar sendo observadas. E um líder não é líder sozinho, um líder lidera pessoas, lidera toda uma equipe, e é preciso conduzir esse grupo. Para saber conduzir o grupo, precisa aprender, precisa se profissionalizar, né? Então, ele tem que cada vez mais buscar capacitação, né? Não é só treinar a equipe, não é só a equipe que precisa de treinamento, eu preciso também me desenvolver, estar ligado no mercado, em inovações, eu preciso ser participativo, compreensivo. Uma outra questão, preciso ter network, preciso ter uma vida social, para que as oportunidades, elas estão aí, elas fluem, né? E a gente precisa muitas vezes agarrá-las. E aí vem uma questão que eu trago muito, que é a questão, são dois conceitos, né? Liderança e empreendedorismo, né? Muita gente faz a confusão, mas empreendedor é aquela pessoa que foi lá e só abriu a empresa. Não, empreender não é isso, só isso. Empreender é fazer, é conquistar, né? Fazer as coisas e conduzir as pessoas também. E aí vem o papel do liderado, né, do líder, que ambos trazem em si a questão do poder. O líder, ele tem o poder de influenciar pessoas. Já o empreendedor, ele traz o poder de fazer, né? Ele sabe fazer, sabe como fazer. Então, são duas palavras, são dois conceitos que se interagem muito bem na forma de gestão. Uma outra questão que sempre perguntam, né, para as pessoas que são consultoras é o seguinte: mas liderança e empreendedorismo são dons ou habilidades que podem ser desenvolvidas? Como que eu posso fazer isso? Elas são desenvolvidas. Nós podemos desenvolver, né, tanto as habilidades de liderança quanto as habilidades de empreendedorismo. Hoje o mercado, ele é cheio de ferramentas que possam possibilitar. Uma delas é o coaching, onde a chefia, ela busca, né, junto de um profissional do mercado, né, se desenvolver. Né, aquilo que eu falei, o líder precisa cada vez mais estar mais bem preparado para os desafios que o próprio mercado lhe impõe. Né? Então é possível sim desenvolver essas habilidades. Né? Dentro do perfil, né, do empreendedor, uma das questões que o Sebrae trata e muito bem, né, é que uma das características que o empreendedor traz é que ele sabe aproveitar as oportunidades. Né? Ele conhece o mercado, ele tem que conhecer o mercado. Então ele tem que saber a hora certa de investir, a hora certa de fazer, a hora certa de acontecer, seja dentro da organização ou seja num negócio próprio, né, que a pessoa for efetivamente empreender. Ele tem que conhecer do mercado, tem que saber dos altos e baixos, tem que saber o que acontece com toda essa crise, né, que atualmente nós estamos vivendo de uma forma tão forte. Tem que ser organizado, né? O empreendedor, acima de tudo, precisa ser uma pessoa organizada. Para quê? Para que ele saiba tomar as decisões certas na hora certa. Sem organização, isso
é impossível. Outra questão, ele tem que ter liderança, porque se eu quero empreender, se eu quero fazer, eu tenho que entender que muitas vezes eu vou precisar ter uma equipe atrás de mim, uma equipe para fazer, para construir junto comigo, né? Outra questão, tem que ter talento, né? O talento, ele traz aí o empreendedor, que a gente fala assim, nossa, fulano é uma pessoa assim, visionária, né? Então, o talento, um pouco de talento não faz mal a ninguém e principalmente tem que ser otimista, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, esse é um perfil aí do empreendedor. Do lado de cá, a gente traz aí o perfil do líder. O líder, ele tem que conhecer o negócio e as suas peculiaridades, né? Então, ele tem que ter know-how naquilo que ele está liderando, know-how, seja naquele projeto, naquela organização, enfim. Tem que administrar o presente enquanto cria o futuro, ou seja, ele precisa ter sempre uma visão de longo prazo. Transformar ameaças e oportunidades. Se eu acompanho, se eu entendo, eu sei perfeitamente onde, né, eu posso pisar, aonde eu quero chegar, como alcançar isso. Tem que criar paixão por resultados, né? Tem que levar a equipe dele a acreditar que se pode fazer, que eu consigo fazer. Facilitar o aparecimento de novos líderes. Isso, gente, é importantíssimo. A questão da sucessão, né? Um líder, ele precisa formar sucessores. Isso é o tempo todo, né? Formar uma equipe integrada e comprometida. O comprometimento, o engajamento, que vai até além do comprometer, é muito importante. Mas eu só me engajo numa causa a partir do momento que eu acredito nessa causa. Então, o líder, ele tem que levar essa visão até os liderados, tá? E principalmente evoluir sempre, crescer, se desenvolver, né? Estar integrado no mercado, né? Mais uma vez eu falo aí, fazer um network, né? Então, evoluir sempre, crescer, né? Ter um olhar no futuro, buscar esse futuro, acreditar. Tá? E aí vem, né, na junção disso tudo, a questão da liderança empreendedora, que produz aí inovação, incrementa a transformação do mundo, né? Não conhece fronteiras a liderança empreendedora, né? Mais uma vez, eu quero, eu posso, eu consigo. Ela globaliza culturas, valores, né? Molda novos cidadãos, né? Capazes de gerar seus próprios aprendizados e serem seus próprios líderes e empreendedores. Então, essa é a liderança empreendedora. O líder empreendedor, né, ele assume riscos calculados, né, ele sabe qual terreno ele pode pisar, ele gosta de trabalhar com pessoas, então sempre voltado aí para a questão, né, de entender as pessoas, a equipe que ele lidera, conhecer esses profissionais, ele acompanha as mudanças tecnológicas, ele suporta as decisões estratégicas, tem uma visão mais crítica e reivindicativa sempre, influencia e motiva o grupo, né? A motivação do grupo é importante, né? Em todo o processo, em toda a gestão. Esse é um dos grandes desafios aí para este líder empreendedor, vamos colocar assim. E agora tem alguns erros que são muito comuns e que precisam ser a todo custo evitados. Um deles é não se conhecer suficientemente, não saber quais as competências precisa desenvolver. Por isso eu falo, existem ferramentas hoje no mercado que a gente busca, que a gente desenvolve, então vamos correr atrás, né? Outra questão, não conhecer o ponto de equilíbrio do negócio. O que é isso? Gastar mais do que eu posso, né? Muitas vezes. Então eu tenho que conhecer até onde eu posso chegar, até onde eu posso investir, quando eu tenho que recuar, né? E por aí vai. Contrata muitas vezes pessoas que não são adequadas ao perfil, então entender o que eu tenho, o que eu preciso, que profissional que eu preciso para o meu negócio hoje, quem tem que estar aqui do meu lado, né, me apoiando, construindo junto comigo. Não desenvolve os seus colaboradores, isso é muito comum nas organizações, então a gente precisa ficar atento a isso. Assumir compromissos é outro erro comum que não dá conta, né, de cumprir, né? Então o que eu falo, eu cumpro, tá? Outra questão, esquece que os clientes são, né, o patrimônio maior das empresas, tá? Então esses aí são os principais erros.
Então, sempre buscar, né? O líder ele tem que sempre buscar trabalhar aí uma gestão o mais participativa possível, onde ele desenvolve as pessoas, onde tem um fluxo de informação, onde ele tem a cooperação, onde as pessoas entendem até onde elas podem chegar e é onde elas participam dos resultados e fazem esse resultado chegar, né? Então, as pessoas com uma participação na direção, uma participação ativa, entendendo o desenvolvimento, o desenrolar dos negócios, elas constroem junto com você, elas vão junto, tá? O líder, ele respeita o colaborador, planeja suas ações considerando o ritmo da equipe, as habilidades, as dificuldades. É aquilo que eu falei no início, né? Ele acompanha a equipe, então ele sabe a quantas anda um projeto, ele sabe quais são as ameaças, quais são as fraquezas e onde que ele precisa atacar para que as suas estratégias não escorram por ralo abaixo. Tá? Outra questão também, né, das características, então, sempre ser seguro, sempre apoiar os liderados, sempre se superar. E aí uma pergunta aqui, né, qual o melhor estilo de liderança? Gente, a liderança é situacional. Muitas vezes eu preciso ser enérgico, eu preciso agir com energia, mas eu preciso lembrar que ao meu redor existem pessoas participando comigo, né? Então, qual o melhor estilo? Depende da situação. Então a gente vê aí a liderança participativa, a liderança de transformação, né, onde transforma as pessoas, mudam o curso das coisas, onde há inovação, né, onde transcende, onde parte para os objetivos pessoais, para os objetivos do grupo. Né? A liderança também pós-heróica, que é aquela que o líder passa a difundir as capacidades da liderança por toda a empresa, por toda a organização. Né? E aí fica uma reflexão que eu gosto de trazer, que é o seguinte: a reputação de uma grande empresa faz uma liderança notável ou uma liderança notável é que faz a reputação de uma grande empresa? Né? Então essa é uma reflexão que nós precisamos trazer, precisamos entender. E aí, como uma mensagem final para vocês, eu trago a seguinte frase, né? Líderes são pessoas que inspiram com uma clara visão de como as coisas podem ser sempre melhoradas, gente, sempre melhoradas. Seja aquele que energiza, que excita e que inspira a sua equipe, ao invés de ser um gerente que irrita, que deprime e que controla. Então essa é a minha mensagem para vocês. Eu agradeço esse tempo que vocês estiveram aqui comigo e fiquem à vontade, né? Em alguma questão de dúvida, entrar em contato comigo. Aqui eu deixo